Glória a Deus. Vamos ao nosso café com Bíblia. Se conta em 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 16 ao 22, dando a continuidade, falando sobre o exército de Davi. Aleluia. Assim também, alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi à fortaleza, onde Davi estava acampado. E Davi saiu para os encontrar e lhe falou, dizendo: se tiverdes vindo a mim para a paz e para me ajudar, meu coração será unido convosco. Mas se é para me entregardes aos meus inimigos, sendo as minhas mãos sem iniquidade, veja-vos, o Deus de nossos pais, e vós demande. Então veio o Espírito Santo, sobre Amassai, príncipe de 30, e disse: por ti, ó Davi, e contigo, ó filho de Jessé, paz contigo, e paz com os teus ajudadores, porque também o teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os pôs entre os capitães da equipe. A frase por ti, ó Davi, e contigo, sempre deve ser a declaração de qualquer filho de Deus com respeito ao Senhor Jesus Cristo, como Amassai queimou as pontes atrás de si. Por assim dizer, nós, como filhos de Deus vivo, devemos fazer o mesmo para servir ao Senhor Jesus Cristo. Amassai não estava olhando para trás, tampouco nós devemos olhar para trás. Aleluia. Também passaram para Davi alguns de Manassés, quando veio com os filisteus a batalha contra Saul. Embora não os tinha ajudado, porque os príncipes dos filisteus fizeram conselho e despediram-no, dizendo: com o custo de nossas cabeças passará o seu senhor Saul. O fato de alguns em Manassés irem a Davi implicava que, ao mesmo tempo, alguns não iriam. Infelizmente, isto parecia ser sempre o caso. Assim, vindo ele a Ziclague, passaram-se a ele os de Manassés, Adna, Josabade, Micael, Josabade, Jeridiael, Eliú, Zeletai, príncipes de milhares de Manassés. Aleluia. Estes ajudaram Davi contra aquela campanha, porque todos eles eram homens valentes e foram capitães no exército. Porque então todos os dias vinham ajudar a Davi, até se tornar um grande exército, como o exército de Deus. Este era o momento de Deus para Israel. Davi era o seu homem. Consequentemente, todos os que estavam dentro da vontade de Deus iam a Davi. De outro modo, estariam fora da vontade de Deus. Aleluia, Jesus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesses versículos dão evidência do crescimento, apoio humano oferecido a Davi e toda a ajuda de Deus. Duas maneiras importantes pelas quais o escritor demonstra o favor divino para com Davi. Em Crônicas,
capítulo 12, do versículo 18, o Espírito veio sobre as pessoas, principalmente para capacitá-las e falar palavras de autoridade vindas do Senhor. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 18. E o capítulo 28, versículo 12. Em 2 Crônicas também, capítulo 15, do versículo 18 e 22. Aleluia, Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os acontecimentos históricos por trás dessa passagem estão registrados em 1 Samuel 29, assim como os profetas anteriores a ele. O cronista adverte sua audiência contra a aliança com o povo vizinho. Em 2 Crônicas, capítulo 16, do versículo 1 a 9, capítulo 28, do versículo 16 a 21. Por essa razão, ele é cuidadoso para mostrar que Davi e suas tropas não participaram da guerra contra Israel. Aleluia. Às vezes, o cronista usa a palavra traduzida aqui por milhares, mas possivelmente ela seja melhor entendida como referência à divisão ou à unidade, não ao número 1000. Está lá em 1 Crônicas também, do capítulo 5, do versículo 21. E veja também lá em Números, capítulo 31, versículo 48. Seja como for que a palavra deveria ser traduzida, fica claro que estes guerreiros foram corajosos e capitães de muitos. Está lá também em 1 Crônicas, capítulo 12, do versículo 21. Os bandos de revolucionários mencionados aqui eram amalequitas, que moravam ao sul de Ziclag. Davi destruiu os amalequitas conforme está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 30. O cronista usa hiperbole novamente. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, para mostrar que o exército de Davi era muitíssimo grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças te rendo, Senhor, porque o Senhor é bom, sua bondade é infinita. Então, Deus, quando nós precisamos do socorro de Deus, da ajuda de Deus, basta nós colocarmos o nosso joelho no chão, a nossa cara no pó da terra, que Deus vai mudar a minha, a tua história. Confia no Senhor. Busca mais ao Senhor. O Senhor, Ele quer te dar o melhor da terra. Mas através do nosso pecado, aleluia, através das coisas que fazemos que não agradam ao Senhor, perdemos as bênçãos. Eu quero ser abençoado, você não quer ser abençoado, abençoada? Não faça a vontade de Deus. Faça somente a vontade dEle, amém? Que Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. E se você gostou, assine o canal, esse canal é da bênção. Até mais.